Estamos de volta com o programa de hoje, que discute padrão de beleza com a doutora em Sociologia pela USP, Isabela Anchieta de Mello, e com a professora de Psicologia do Centro Universitário São Camilo, Valmari Cristina Aranha. Isabelle, a gente está num momento de mudanças de narrativa. Por todos os lados se ouve isso. Será que a gente consegue, nesse momento, mudar o que vem sendo chamado de ditadura da beleza? Eu acho que estamos a caminho disso, me parece. Ainda há uma sobrevivência, uma concorrência entre dois modelos que seguem ainda vigentes, né? Esse da ditadura da beleza, da ideia da magreza, que nasce nos anos 60 com as top models, com essa alimentação, o autocontrole do corpo, e agora um todo movimento pela autenticidade, por assim dizer, que é um termo que vai se tornar muito importante, em que a gente vai ampliar um pouquinho mais e flexibilizar um pouquinho mais essas regras até da alimentação, dos corpos e das vidas. Também eu acho que é o caminho que eu acredito que vai salvar muitas pessoas do adoecimento, né? A busca por essa autenticidade permite que as individualidades sejam sustentadas, mostradas e principalmente valorizadas pelo próprio indivíduo, né? Que ele também possa se sentir bem com o corpo que ele tem, com o peso que ele tem, e não só viva essa tortura e essa mutilação em nome dessa beleza que nem sempre traz a satisfação esperada, nem sempre traz a realização esperada, mesmo quando percebida por outras pessoas e não identificada por ele mesmo. Ô, Valmari, você coloca as coisas numa base que me faz pensar numa dicotomia entre a beleza natural, ou vamos dizer assim, o capital estético, como quiser chamar, natural, e aquele que é construído. Fazendo um paralelo com o Brasil, com uma questão brasileira, a mulher brasileira, ela é considerada internacionalmente, e há um estigma, ou até, vamos dizer assim, um paradigma motivador do orgulho nacional, de ser uma mulher bela. Por outro lado, o Brasil é um dos países campeões em cirurgias estéticas e, enfim, investimentos per capita em beleza, sobretudo quando considerado à luz do PIB. Como você explica essa contradição brasileira? Olha, eu acho que ao mesmo tempo que a beleza brasileira, né, ela é uma beleza farta, né, a mulher brasileira, a maioria das nossas mulheres, né, acho que a Isabelle pode falar melhor desse assunto, o nosso padrão não é longilíneo, olhos claros e cabelos loiros, como a gente via, né, as modelos, e a gente está voltando a assumir a nossa beleza e as nossas características, mesmo que a gente tivesse algumas representantes, né? Acho que a própria Gisele Bündchen, que representou muito bem a beleza, mas não é uma beleza típica brasileira, é uma beleza muito mais europeia, que são padrões diferentes. Eu acho que as mulheres estão voltando para assumir que é um biotipo, que tem um corpo diferente, que tem um corpo mais natural, e essa beleza natural eu acho que ela tem sido mais valorizada, apesar da busca pelas interferências. Eu escuto muito na clínica as pessoas que querem fazer uma intervenção, mas não querem parecer que fizeram a intervenção. Eu quero que fique natural, né? Mas fica natural como? Que não pareça que eu interferi, mas que eu tenha beleza como outra pessoa tem. Então, acho que essa questão, Álvaro, ela não é linear mesmo, né? Eu acho que nós vamos oscilando nessa busca. E, claro, né, do meu ângulo de observação, que é a subjetividade, às vezes essa beleza nunca satisfaz, porque não é a beleza, né? Eu quero o corpo que eu não tenho, porque eu acredito que esse corpo vai me trazer um equilíbrio emocional que eu não tenho, e não é através desse corpo que eu vou conseguir. Então, eu faço uma intervenção e não melhora, ou eu faço uma cirurgia bariátrica e eu reduzo aquele peso que eu achava que era justificativa para todos os meus problemas. Eu acho que hoje nós estamos dando espaço para as pessoas falarem da sua saúde mental sem necessariamente deslocá-la para fatores externos, e acho que a beleza é um prato cheio para isso, né? O corpo, que é por onde você me vê, por onde eu me represento. O corpo, ele é o elo entre o psíquico e o mundo externo, então eu deposito muito nesse corpo que não é dele. Então, quando eu me identifico com uma beleza brasileira, que é uma beleza heterogênea, que são formas, que são curvas, e eu também me sinto pertencente, eu amenizo um pouco
essa busca por eu parecer algo muito distante que eu não tenho, né? Como a sociologia vê isso, Isabelle? Não, eu queria até complementar, eu acho que tem uma coisa que está por trás disso, que a Valmar colocou muito bem, é que, no fundo, as pessoas estão buscando o reconhecimento, a estima pública. E aí elas usam, talvez, elas projetam em alguns lugares que essa estima vai ser alcançada naquele lugar, quando talvez não é por ali o caminho. E está muito claro para mim, assim, que quanto mais a gente investe em nós mesmos, né, mais vazio é esse espelho, porque não vai ser no nosso próprio corpo que a gente encontra as respostas, mas é na conexão com os outros. Da sociologia é exatamente dizer que nós somos seres sociais, que precisamos estar conectados, necessitamos dessas relações saudáveis, mas está muito mais na saúde das relações a resposta do que propriamente nas imagens, né? Então, a resposta é um pouco por aí. Você tocou um ponto bem interessante. Do ponto de vista dessa determinação da subjetividade do eu a partir do outro, do social, como é que você explica que, de maneira geral, as pessoas que se afirmam, eventualmente se afirmam nesse caráter heterogêneo da sua beleza? Então, por exemplo, pessoas mulheres que antes alisavam o cabelo e passam a não alisar, pessoas que param de fazer regime de maneira sistemática, simplesmente porque o biotipo delas não é esse, e assim por diante. Como é que você explica o fato de que essas pessoas muitas vezes acabam sendo bombardeadas pelos outros, criticadas nas redes sociais e assim por diante? Por que, afinal de contas, isso que é, a princípio, um fator de afirmação que pode trazer conforto através da projeção para o outro, é muitas vezes visto como quase que uma maneira de afrontar o status quo, de violentar uma perspectiva que outra pessoa, no fundo, gostaria de ter também para ela poder ficar um pouco mais tranquila. Como a sociologia pensa isso, Isabelle? Eu acho que agora a gente vai formando grupos muito diversos, até de apoio. Então, por exemplo, hoje é um grupo de apoio muito forte, inclusive, para que as mulheres assumam as suas formas corporais, assumam os seus cabelos, e o contrário está se tornando minoritário. Eu acho que esse padrão muito rígido, ele não está mais sendo a regra, ele vai cada vez mais ser exceção, exatamente por causa dessa correlação entre pessoas que vão se auto-apoiando, se apoiando e criando representações para que as pessoas possam se afirmar em outros lugares. Então, na moda... Eu também acho, né, mas por que há esse grupos processo? Mesmo nas redes. Então, acho que há uma contraforça importante. Eu também acho, mas eu acho que ainda persiste o jogar a pedra. Por quê? Por que as pessoas jogam a pedra em algo que supostamente deveria ser positivo para elas? Psicologia tem alguma resposta, Valmari? Porque provavelmente, Álvaro, porque elas não enxergam aquilo como positivo para elas, né? É diferente de alguém que vê um modelo como um parâmetro e eu quero atingir, de eu ver algo que eu não dou conta de lidar em mim e eu preciso agredir no outro, porque o outro dá conta, né? A gente tem... não é uma diferença... um incômodo, né? Ao mesmo tempo que o outro me atinge naquilo que eu gostaria de ser, ele também pode me mostrar aquilo que eu não gostaria de ser. Então, eu não gostaria de ter um corpo obeso, então um corpo obeso me incomoda muito, porque eu me coloco no lugar daquele corpo e não dou conta. E essas pessoas que conseguem fazer essa transformação, elas me agridem na potência delas e na minha impotência, porque elas conseguem ficar bem com os cabelos ou com o branco do cabelo que estamos vivendo agora, né? As pessoas grisalhando, e eu não tenho coragem, eu queria muito, então eu acabo destruindo quem pode para não perceber e não assumir que eu não posso, porque eu não dou conta, na verdade. Né? A gente vai para um pequeno intervalo e já volta.